A história da rebelião de Corá, registrada no livro de Números, é um dos episódios mais dramáticos e impactantes durante a jornada dos israelitas pelo deserto. Corá, um levita, se sentiu injustiçado e insatisfeito com a liderança de Moisés e Arão. Ele acreditava que todos no povo de Israel tinham o direito de liderar, e que Moisés e Arão estavam exercendo poder demais sobre a comunidade. A revolta de Corá, juntamente com Datã, Abirão e 250 líderes da congregação, foi um desafio direto à autoridade que Moisés e Arão haviam recebido de Deus. Corá e seus seguidores não estavam satisfeitos com o papel que lhes foi atribuído. Como levitas, eles já tinham uma posição de honra, encarregados dos cuidados do tabernáculo e dos utensílios sagrados. No entanto, Corá desejava mais, almejando o sacerdócio que havia sido concedido exclusivamente a Arão e seus filhos. Este desejo por mais poder e reconhecimento foi a faísca que acendeu a chama da rebelião, uma insatisfação que foi crescendo até se tornar uma ameaça séria à estabilidade da comunidade israelita. Quando Corá e seu grupo se apresentaram diante de Moisés e Arão, desafiando sua liderança, Moisés caiu com o rosto em terra, em sinal de humildade e dependência de Deus. Ele não respondeu com raiva ou violência, mas buscou a orientação divina sobre como lidar com a situação. Moisés sugeriu que, no dia seguinte, todos os rebeldes trouxessem incensários com brasas e incenso diante do Senhor, para que fosse determinado quem ele escolheria como líder. No dia seguinte, Corá, Datã, Abirão e os 250 líderes trouxeram seus incensários, prontos para apresentar seu caso diante de Deus. Moisés avisou a congregação para se afastar das tendas dos rebeldes, pois algo grave estava para acontecer. Ele declarou que, se Corá e seus seguidores morressem de uma morte natural, isso significaria que Deus não havia escolhido Moisés e Arão. Porém, se a terra se abrisse e os engolisse, então todos saberiam que esses homens haviam desafiado a autoridade de Deus. Enquanto Moisés falava, a terra de repente se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e suas famílias, junto com todos os seus pertences. Eles desceram vivos ao Sheol, e a terra se fechou sobre eles. A congregação, assustada e aterrorizada, fugiu ao ouvir os gritos dos que estavam sendo tragados pela terra. Os 250 homens que haviam oferecido incenso também foram consumidos por um fogo que saiu da presença do Senhor. Este evento foi um sinal claro para todo o povo de Israel sobre o perigo de desafiar a autoridade que Deus havia estabelecido. Após a destruição dos rebeldes, Deus instruiu Moisés a dizer a Eleazar, filho de Arão, que recolhesse os incensários dos homens que haviam sido consumidos pelo fogo. Esses incensários, embora pertencentes aos rebeldes, foram considerados santos porque haviam sido oferecidos ao Senhor. Eleazar os fundiu e os usou para revestir o altar, servindo como um lembrete perpétuo para os israelitas de que apenas os descendentes de Arão estavam autorizados a queimar incenso diante do Senhor. Apesar da clara demonstração do poder de Deus, a congregação de Israel ainda murmurou contra Moisés e Arão no dia seguinte, acusando-os de matar o povo do Senhor. Isso provocou a ira de Deus, e uma praga começou a se espalhar entre o povo, como sinal de sua indignação. Moisés rapidamente instruiu Arão a pegar um incensário, colocá-lo entre os vivos e os mortos, e fazer expiação pelo povo. Arão correu para o meio da assembleia, e a praga foi detida, mas não antes de 14.700 pessoas terem morrido. A rebelião de Corá e as consequências que se seguiram serviram como um lembrete para todo o povo de Israel sobre a seriedade de desafiar a autoridade divina. Deus havia estabelecido uma ordem clara e específica para o seu povo, e qualquer tentativa de subverter essa ordem resultaria em severas consequências. A lição foi clara. A obediência e o respeito pela liderança que Deus escolheu são essenciais para a harmonia e a sobrevivência da comunidade. A história de Corá também nos alerta sobre os perigos da ambição desmedida e da inveja. Corá não estava satisfeito com a posição que Deus lhe havia dado, e em vez de servir fielmente onde estava,
Ele permitiu que a amargura e o ressentimento crescessem em seu coração. Sua insatisfação o levou a questionar a liderança estabelecida por Deus, resultando em sua destruição. Isso nos ensina a importância de aceitar e valorizar o lugar onde Deus nos colocou, servindo com humildade e contentamento. Além disso, a rebelião de Corá é um exemplo do impacto negativo que líderes influentes, mas rebeldes, podem ter sobre uma comunidade. Corá não agiu sozinho. Ele conseguiu reunir outros líderes respeitados para seu lado, o que amplificou a gravidade da rebelião. Quando líderes escolhem o caminho da desobediência e da dissensão, eles arrastam muitos com eles, causando divisão e destruição. É um lembrete de que aqueles que estão em posições de liderança têm uma responsabilidade especial de agir com integridade e fidelidade. A resposta de Moisés à rebelião também é instrutiva. Em vez de reagir com ira ou vingança, ele procurou a direção de Deus e se humilhou diante dele. Moisés não tentou defender sua posição por meio de argumentos ou força. Ele confiou que Deus revelaria a verdade e confirmaria sua liderança. Essa atitude de humildade e confiança é um exemplo poderoso para todos nós, especialmente quando enfrentamos críticas ou desafios. A maneira como Deus lidou com a rebelião de Corá também nos ensina sobre sua justiça. Deus não tolera a desobediência e a rebelião, especialmente quando ameaçam a unidade e a santidade de seu povo. As consequências foram severas, mas necessárias para preservar a ordem e o propósito divino entre os israelitas. É um lembrete de que a justiça divina, embora muitas vezes dura, é sempre justa e visa o bem maior do povo. A intercessão de Arão, colocando-se entre os vivos e os mortos, é um exemplo comovente de mediação e sacrifício. Arão arriscou sua própria vida para salvar o povo da praga, e sua ação é um reflexo do amor e da compaixão que todos devemos ter uns pelos outros. Quando vemos outros caindo em erro ou enfrentando consequências difíceis, somos chamados a interceder por eles, colocando-nos na brecha em oração e ação. A história de Corá termina com um lembrete duradouro para os israelitas: o revestimento do altar com os incensários dos rebeldes. Este símbolo visível servia para lembrar o povo de que Deus é santo e que sua ordem deve ser respeitada. Cada vez que os israelitas olhassem para o altar, seriam lembrados da necessidade de obediência e reverência. Em nossas vidas, também precisamos de lembretes que nos ajudem a manter nosso foco e nossa devoção ao propósito divino. Em última análise, a rebelião de Corá é uma história de advertência e instrução. Ela nos ensina sobre os perigos da desobediência, a importância da humildade e da intercessão, e a necessidade de respeitar a ordem estabelecida por Deus. Que possamos aprender com o exemplo de Corá, Datã e Abirão, evitando os mesmos erros, e que possamos seguir o exemplo de Moisés e Arão, vivendo com humildade, confiança e compaixão. Essa história, como muitas outras nas Escrituras, nos chama a uma vida de fidelidade e obediência. Que possamos ser encontrados fiéis em nossas vidas, respeitando a liderança que Deus colocou sobre nós e servindo com humildade, contentamento e amor em todas as situações.